Olá, pessoas! Vamos falar sobre introspecção. É muito importante que às vezes a gente tenha esses momentos que a gente possa parar para refletir nas coisas que estão acontecendo, nas coisas que a gente vem fazendo. Por quê? Porque às vezes a gente está num momento tão emocional e tão turbulento que a gente não consegue de fato refletir sobre as questões, refletir sobre o nosso momento, sobre aquilo que a gente enfrenta. Então, de tempos em tempos, é importante que a gente tenha uma pausa, que a gente tenha um momento de introspecção. E essa é a palavra de hoje, introspecção. A gente precisa, muitas vezes, parar, respirar e refletir. Às vezes a gente está num dia a dia tão corrido, às vezes a gente está numa ação emocional ali com a nossa mente e a gente não consegue refletir. Isso nos causa um sofrimento muito grande. E a partir do momento que a gente começa a refletir sobre alguma questão, a gente de fato começa a buscar alternativas. E muitas vezes, quando a gente ainda está num estágio emocional muito forte, a gente não consegue de fato pensar nas questões, pensar naquilo que está acontecendo, pensar nos detalhes, no que passou, no que pode vir a acontecer, quais as alternativas. Então a gente precisa muitas vezes de um momento, uma pausa, um momento em que a gente possa refletir sobre as nossas ações, refletir e planejar aquilo que a gente vai fazer, como é que a gente vai lidar com determinada situação. Isso a gente só consegue quando a gente tem um momento de introspecção, um momento em que a gente se fecha um pouco para o mundo, não há nada de errado ter esse momento. E isso é o que acontece na clínica muitas vezes, em atendimentos com psicanálise, tem esses momentos de reflexão, esses momentos em que o paciente, por exemplo, está pensando na sua história, refletindo sobre as suas questões e compartilha muito com o analista, eu já passei muito por isso, e esse momento ele é muito valioso. Então, quando a gente está num estado emocional muito ativo, a gente muitas vezes não consegue dar vazão às ideias, não consegue dar vazão porque a gente está muito focado no problema e a gente está com aquele sentimento muito forte acontecendo, a reação corpo, mente, mente e corpo, e isso vai tomando conta da nossa mente de uma forma que a gente não consegue ver a luz, não consegue ver a solução, não consegue ver alternativas. E enquanto isso não passa, a gente sofre. A gente sofre muito porque é dolorido, é chato, é como um momento de ansiedade em que a gente fica pensando, pensando, pensando e remoendo, né? Mas não necessariamente que possa ser só ansiedade. Podem ter outras questões, pode ter um luto, pode ter um mal entendido, pode ter sido uma briga, pode ser um momento, assim, um estado depressivo, uma pulsão de morte, aquelas fantasias que rondam a nossa mente, rondam. Muitas vezes nós chamamos isso de sombra. Né? Nós ficamos olhando para a nossa sombra e pensando o que essa sombra por que não passa, o que essa sombra representa, enfim, né? Aquela tristeza, aquela mágoa e a gente não consegue dar vazão. Mas é quando a gente para pensar, quando a gente para refletir, quando a gente começa a olhar o nosso próprio comportamento, olhar a nossa própria ação, que a gente começa de fato a buscar novos caminhos, buscar novas alternativas para que a gente possa viver melhor, possa enfrentar as situações. Então nós temos esse momento mesmo, o momento do sofrer, o momento do sentir, o momento em que a gente se prende ali aos sentimentos, às emoções e a gente não consegue sair daquele ciclo, né? Mas também há um momento em que a gente consegue pensar melhor, que a gente consegue refletir, que a gente consegue dar vazão a esse sentimento. E é muito importante que a gente dê vazão. É muito importante que a gente não guarde um sentimento, que a gente não recalque algo, porque isso depois se torna um sintoma, isso depois se torna um mal que a gente não espera. E de alguma forma, isso em algum momento vai aparecer novamente. Então é muito importante esses momentos de introspecção, que a gente consiga refletir sobre as nossas questões. E quanto mais nós conseguimos refletir, mais nós conseguimos dar vazão a esse sentimento.
E por que que é importante, às vezes, passar por um terapeuta, passar por um psicanalista, um psicólogo e falar sobre essa questão? Porque esse profissional ele vai te ajudar a buscar mais questões, esse profissional vai te provocar a refletir, vai te provocar a pensar, porque nós temos os nossos próprios mecanismos de defesa. E se algo, por exemplo, foi recalcado, há uma razão psíquica para que aquilo não seja mexido. Então, será muito mais difícil a gente acessar um sentimento ou acessar uma memória. Por quê? Porque, de alguma maneira, nossa mente está utilizando dos mecanismos de defesa para que a gente não sofra por aquilo. Então, o momento de introspecção, uma meditação, um momento em que a gente possa refletir sobre as nossas ações, refletir sobre os nossos pensamentos, pode ajudar muito. Nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente está alegre, enfim. Né? Cada um tem o seu momento. E às vezes a pessoa, o que a gente vê como uma tristeza, na verdade é só um momento de introspecção. Um momento em que a pessoa está refletindo sobre as ações, sobre as situações e sobre suas coisas. Todos nós podemos fazer isso e é muito bom quando a gente olha para dentro e a gente consegue lidar com essas questões. E a introspecção é essa oportunidade que a gente tem de olhar para dentro, refletir e passar um tempo consigo mesmo. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Introspecção. Um abraço.